Fala galera, tudo bem? Rui aqui, vamos continuar o nosso estudo de lógica. Hoje a gente vai falar de um tema chamado explicação, né? O que significa explicar alguma coisa. O Padre Jorge diz assim, que algo é explicado quando se torna inteligível, quando a mente adquire uma facilidade para entendê-lo. Então a primeira coisa ele fala de certas explicações que são tipo o uso de analogia familiares assim para a pessoa que está escutando, né, seria em grande parte para crianças, né? Mas ele fala que não é isso que a gente está interessado, mas que a explicação é dar um entendimento real da natureza do fato explicado. Então, nesse caso, uma nova luz é jogada na coisa em si e não na mente da pessoa, porque esse primeiro tipo de explicação, que ele não é o que a gente está tratando, seria mais usar coisas que familiares para a pessoa, então tem mais a ver com a pessoa do que com explicar a natureza do fenômeno, entende? Então a gente explica uma lei usando outra mais geral, né? Como o movimento da Lua pela gravidade. Então a gente diz por que, que a Lua, né, se move em torno da Terra, porque tem uma lei de que todas as coisas, toda a massa, né, todas as massas se atraem umas às outras, né? Então você tem um movimento específico, né, da Lua em torno da Terra, como sendo uma lei geral de atração de todas as massas, né? Esse é um exemplo. E explicamos um caso particular por leis que o determinam. Então, em um certo sentido, sempre que explicamos um caso particular, estamos explicando uma lei geral, pois sempre estamos dizendo que é uma necessidade da natureza que sempre que temos um tipo de caso, temos um fenômeno. Então, acho que ele dá o exemplo de uma árvore sendo atingida por um raio, né? Então, sempre que o raio atinge uma árvore, né? Isso danifica ali a estrutura da árvore, né? Tem a lei da gravidade que faz ela cair, né? Então, sempre que a árvore for danificada a ponto de corroer, não corroer, né, mas destruir a sua estrutura, a força da gravidade puxa ela para baixo, né, para faz ela cair, né? Então, eu estou sempre tentando mostrar casos gerais como eles existem em um caso particular, né? Então, esse processo deve encontrar algum limite, porque logo chegamos a leis que não podem ser explicadas colocando-as sob outras mais gerais. Essas devem ser aceitas como últimas, são verdades conhecidas pelo testemunho da experiência, mas para as quais não temos explicação. Então, que nem também nas definições, né? A gente viu também que tem definições, coisas que não podem ser definidas, né? Que são experiências dos sentidos, né? Você não pode definir, sei lá, o quente, o frio, né? Então também aqui tem algumas leis últimas, né? Que a gente sabe que é assim, mas por que que é, né? Não tem explicação, né? Então, o Padre Jorge, nesse capítulo, ele quer separar distinguir bem claro a maneira como os escolásticos e os aristotélicos, né, entendiam a explicação, que é pelo raciocínio regressivo, que a gente vai ver agora, da explicação por dedução hipotética, que vem do Mill e mais dos pensadores modernos, né, e mostrar que a visão escolástica, ela é superior, né. Então, vamos ao raciocínio a explicação por raciocínio regressivo. A gente viu lá em silogismo, eu acho que no segundo ou primeiro vídeo de silogismo, não lembro, silogismos categóricos, que tem o raciocínio regressivo quando a gente é um silogismo como qualquer outro, mas a diferença dele é que a gente raciocina do efeito para a causa, né? Então acho que o Padre Jorge dava o exemplo, não é de alguma coisa, bom, mas acho que ele dava o exemplo do líquido no manômetro, né? Quando a gente fala todo líquido no manômetro, todo líquido sujeito à pressão sobe vamos fazer no manômetro, vai? Então, tal líquido está sob pressão, logo ele sobe no manômetro. A gente raciocinou da causa, né, que é a força, para a consequência, né, o efeito que é ele subir a coluna dele subir, né? Ou você pode fazer o contrário, né? Todo o líquido que subiu, né, que é ascensor num manômetro ou num barômetro, está sujeito a uma pressão, né? E aí, se esse líquido está, tananã, então ele está sob pressão. Você raciocinou do efeito de volta para a causa. E esse é o regressivo que a gente quer ver. A gente quer pegar um efeito e raciocinar voltando para a causa. Então só que aqui a gente quer explicar uma proposição, né? Então a gente já tem um S é P, a gente sabe disso, isso a gente viu na natureza. Tal coisa é desse jeito. O exemplo que ele dá, o potássio é flutuante na água, né? Então a gente quer fazer essa penúltima linha aqui, ó.
S é P porque é M, né? Então a gente quer botar alguma coisa ali que vai explicar para a gente o porquê o S é P. Então, o exemplo que ele vai dar é do o potássio flutua na água. Então, a ideia seria fazer algo do tipo, S é M, M é P, logo S é P. Né? Porque a conclusão tem que ser algo que a gente já sabe. Né? A gente tem algo que a gente já sabe, a gente quer explicar o porquê que esse algo que a gente já sabe é desse jeito. Então, a gente vai usar um termo médio M, né, que vai ajudar a gente a explicar como se ele estivesse facilitando para a gente essa conexão do S para o P. A ideia aqui é a seguinte, é que a gente sabe a relação entre M e P. A gente sabe que o M é P e o P é M. Mas o que a gente não sabe é que, então, por exemplo, seria a gente já sabe o geral, por exemplo, a gente já sabe que tudo aquilo que é menos denso que a água flutua na água. A gente já sabe que todos os objetos na superfície da Terra são atraídos por uma força que puxa eles para baixo, né, em direção ao centro da Terra, portanto, se você está na superfície, né, para baixo. Você tem as leis gerais, você tem relações entre elas que explicam elas, mas você não tem, o S é M, basicamente. Então ele diz assim, mas como sabemos que o S é M? Não podemos concluí-lo ainda, pois que a gente tinha isso aqui era a nossa conclusão, né? A, aquilo que a gente já sabia, né? Por exemplo, o potássio é flutuante na água, mas a gente não pode colocar aqui que tudo que é menos denso que a água flutua na água. Né? Se a gente tentar fazer esse silogismo aqui, S é P, M é P, logo S é M, vocês vão ver que esse silogismo aqui, o termo médio é o P, né? Apesar de a gente geralmente usar o M, né, como o nome para termo médio, mas o termo médio é o P, é ele que aparece nas duas premissas, né? Então, e uma delas precisava ser negativa, né? A gente poderia dar um exemplo aqui, o que é todo homem é animal, todo cachorro é animal, logo todo cachorro é um homem, não é um silogismo válido, né? Então, a princípio, quando a gente supõe essa explicação, M é P, a gente ainda não consegue mostrar que o M é válido para o S, entende? Então, o que a gente faz? Basicamente, se a gente conhece M e P de maneira que o M é trocável com o P, aí a gente pode fazer o raciocínio direito, né? S é P, P é M, logo S é M. E podemos então dar uma explicação completa, completar a condição da explicação. Porque a gente já tinha o S é P, aqui estou na penúltima linha, tá? E a gente já sabia que o M é P, e agora a gente provou que o S é M. Essa maneira de explicar formal, ela é bem difícil, né? Por exemplo, se a gente pegar aqui a última linha, e a gente só fizesse assim, olha, o potássio flutua na água porque tudo que é menos denso que a água flutua na água, né? Logo, o potássio flutua na água. Então, é como se tivesse, é bem mais fácil de entender, né, do que isso que a gente está fazendo aqui. Mas eu vou mostrar no próximo slide um pouco mais direitinho, porque quando a gente tenta formalizar em silogismos, fica mais difícil, porque tem dois momentos. Né? Vamos fazer assim. A gente sabe que S é P, essa é a nossa conclusão, que é o que a gente descobriu, e a gente quer entender por quê, a gente quer explicar por que S é P, e a gente sabe que tem um M, né, que é a mesma coisa que o P. Então, tudo que é menos denso que a água flutua na água. Ao mesmo tempo, tudo que flutua na água é menos denso que a água, né? É o C e somente C, para quem gosta da lógica clássica, né? É o flutuar na água é uma e a mesma coisa com ser menos denso que a água. Então, primeiro, a gente usa isso para provar que o potássio é menos denso que a água. Estamos aqui no 1, é a coluna da esquerda. Então, o potássio é menos denso que a água. Essa é a primeira coisa que a gente prova, que o S é M. Então, o que é flutuante na água é menos denso que a água. O potássio é flutuante na água, logo o potássio é menos denso que a água. Então, isso é uma primeira descoberta. O potássio é menos denso que a água. Logo, né, vamos para o segundo silogismo. Então, agora que eu já sei que o potássio é menos denso que a água, eu vou jogar ele como premissa menor aqui. O menos denso que a água é flutuante nela, né, na água. O potássio é menos denso que a água. Logo, o potássio é flutuante na água. Então, tem dois momentos ali, né? Quando a gente só fala o potássio flutua na água porque é menos denso que a água, a gente entende mais fácil. Mas quando a gente
nesse processo, a gente tem dois momentos. Um de mostrar que o potássio também é menos denso que a água e que por ser menos denso que a água, ele flutua na água, né? Tem um vai e volta aqui. Então, primeiro, a gente faz, depois que a gente sabe que flutuar na água é a mesma coisa que ser menos denso que a água, né? Então, um implica no outro, o outro implica no um. Primeiro a gente fala, o potássio então é menos denso que a água, e tudo que é menos denso que a água flutua na água, né? Então tem esses dois momentos, né? Tem que fazer dois silogismos. Se a gente tentar deixar formalizado, né? Como eu tentei deixar claro aqui, é bem mais fácil quando a gente só fala, né? Na nossa linguagem comum, né? Mas esse é o processo lógico que está sendo feito. Então, basicamente a gente quer explicar uma proposição como S é P. E a gente sabe que M é P e P é M, né? Eu posso fazer essa conversão do M com o P. Então, é a mesma coisa que está lá, mas é porque os escolásticos chamavam essa primeira parte de método via resoluciones, desculpa, ou análise. E o segundo de via composiciones ou síntese. Então, primeiro, eles, sabendo, né, que P é M, eles mostravam que o S é M, né, que então o caso particular recai sobre o M, e como esse caso particular é um M e todo M é P, a gente consegue explicar o porquê, que era a via composiciones. Então, resoluciones tem a ver com esses soluciones tem a ver com você separar, né? Que é a mesma coisa que análise, que também tem a ver com separar, né? Porque você está pegando, por exemplo, eu entendo assim, você pegar, vamos só mudar, a madeira flutua na água, né? Ah, bom, por que um certo objeto flutua na água? Porque ele é de madeira. Tá, mas por que a madeira flutua na água, né? Será que é porque ela é orgânica? Não, acho que tem coisas orgânicas que não flutuam na água, né? Então você está tentando pegar o seu objeto. Olha, ele tem várias coisas nele, né? Mas qual delas que faz com que ele flutue na água, né? Você está meio que quebrando ele em pedaços, né? Então, será que é por causa disso? Será que é por causa desse outro? Então, você está analisando, separando, até você encontrar uma que é o motivo dele flutuar na água. Aí você compõe. Você fala, olha, esse objeto é menos denso que a água, tudo que é menos denso que a água flutua na água, logo esse objeto flutua na água, né? Como se você primeiro separasse, depois você... Acho que a composição é mais para você juntar várias coisas e você saber tudo a respeito do seu objeto, né? Então a explicação tem essas duas partes, a análise e a composição, né? Via resoluções ou via composições, como chamavam os escolásticos, né? Então, o primeiro encaixa-se no processo da via invenciones, isto é, todo o raciocínio em que há um avanço do conhecido ao desconhecido, seja por raciocínio regressivo ou progressivo, e o segundo se encaixa na via doctrine, que é a exposição bem feita da verdade obtida. Usa-se sempre o método progressivo. Então, via invenciones é descoberta, né? Então, na descoberta de algo novo, que aqui, por exemplo, estamos aqui na primeira coluna aqui. A gente sabia a relação do P e do M, e a gente sabia do S e do P. Né? Do S é P e P é M. A gente não sabia que o S era M, então a gente sabia que todas as coisas que flutuam na água são menos denso que ela, né? E o converso. E a gente sabia que o potássio flutuava na água. Agora a gente descobriu uma coisa, que é o fato de o potássio ser menos denso que a água. Entende? Então você descobriu algo novo. Agora, a via doctrine é mais para você ensinar aquilo que você já sabe, né? Também, se não me engano, que doce era de doutor, né? De docente, né? Então a via doutrina acho que tem a ver com ensinamento, né? Então no ensinamento você começa do mais geral e vai para o particular, né? Então, por isso essa diferença. Então, a ciência deve muito dos seus maiores triunfos ao raciocínio do efeito para a causa. Porque a gente conhece mais os efeitos do que as causas das coisas, né? Então ele dá o exemplo do Kepler e a órbita dos planetas. Então, acho que é um certo tipo de posições são propriedades de uma elipse. As órbitas dos planetas possuem esse tipo de posição, logo, as órbitas dos planetas são uma elipse, né? Então, não sei se seria uma causa ali, né? Mas, bom, o movimento é uma elipse, né? Então você só consegue ter partes desse movimento, né?
na verdade, as partes do movimento têm as propriedades de uma elipse, né? Então, daí ele conclui a causa que é o movimento ser uma elipse, né? Então, é preciso prestar atenção que a descoberta de Kepler não foi indutiva. Não se trata de um caso particular que ele queria generalizar, mas de um movimento dos planetas que ele queria explicar. Então, uma explicação e não uma indução, porque a gente fala muito do método científico ser indutivo, né? E a explicação já é algo que lembra mais os escolásticos, né? Então, ele está defendendo ali o fato de que é a maneira mais escolástica, né? O Padre Jorge também nos lembra que o conhecimento das elipses teve origem no estudo das seções cônicas, né? Que vinha desde a antiguidade, né? Então, também isso foi necessário. Mais uma curiosidade, né? Quer dizer, o Kepler não teria conseguido fazer o que ele fez sem o estudo dos antigos das seções cônicas, né? Aí vem, então, a gente vai contrapor esse método escolástico, que basicamente, na verdade, a questão do método escolástico é raciocinar do efeito de volta para as causas, né? Também das causas para os efeitos, mas sobretudo do efeito de volta para a causa, né? Porque aí eu tenho uma relação de conhecimento. Agora, como sobretudo os empiristas, não reconhecem a relação de causa e efeito, né? Não teria mais assim, tem vários tem várias causas, tem vários efeitos, então, porque os empiristas não aceitam a existência de que a gente conheça naturezas, a gente conhece fenômenos empíricos, né, e não naturezas. E para a gente ter uma relação de causa e efeito, eu tenho que conhecer a natureza da causa, a natureza do efeito, né, e eu consigo relacionar uma coisa com a outra, né. Como os empiristas não aceitam essa questão de substância, de natureza, eles não aceitam esse raciocínio da causa para o efeito ou do efeito para a causa. Então, o Mill vai falar de um outro método, que é dedução hipotética. Então, o Mill tenta descrever a explicação a partir do que ele chama de dedução hipotética. Para fazer esse método, você cria, né, uma hipótese e deduz dela o resultado que será comparado com os dados. A gente falou isso um pouquinho no vídeo de hipóteses, né? Eu acho que o vídeo de hipótese, eu estou gravando os vídeos fora de ordem, então, mas pelo menos no vídeo de hipótese a gente fala isso, né? Que a hipótese, você tem que pegar uma hipótese, você tem que ser capaz de deduzir resultados para você comparar com o que teve no mundo real, né? Isso é mais comum quando temos uma mistura de causas e não podemos separá-las, né? Sim, realmente porque eu tenho que supor certas coisas e ver no que dá, né? Então a gente tem três passos, né, do método da explicação do Mill, que é a formação de uma hipótese, dedução a partir da hipótese e verificação, isto é, comparação com os dados experimentais. Então eu só coloquei aqui, perceba que o Mill não fala de raciocínio regressivo, que é o que os escolásticos falavam, né? Também ele não fala de causa e efeito, né? Embora provavelmente nessa formação de uma hipótese estaria implícito uma causa, né? Mas não é causa no sentido dos escolásticos, né? Mill afirma que isso não é diferente do método dedutivo, apenas não sabemos se a premissa é verdadeira. Que a ideia então é você deduzir a partir da premissa, né? Porém, o próprio Mill percebeu que não basta que a hipótese gera o efeito, senão a gente tem o seguinte problema, né? Acho que eu já devo até ter falado disso, né? Se a minha hipótese é verdadeira, então eu obtenho um certo resultado experimental. Eu obtive esse resultado experimental, logo a minha hipótese é verdadeira, né? Se você lembra dos vídeos acho que isso pode ser colocado como um raciocínio, um silogismo hipotético, né? Você vê que isso é uma afirmação do consequente, né? CM é então P logo M, né? Então, você vê que porque né, basicamente poderia ter o mesmo resultado experimental a partir de várias hipóteses diferentes, né? Então, beleza, eu tenho essa hipótese e obtenho o resultado, mas poderia ser outra explicação, né? Outra teoria que está certa, outra hipótese, né? Então, o Mill percebeu esse problema e para resolver isso, ele diz que não basta que a gente prove os efeitos a partir da hipótese, mas a gente tem que provar que essa é a única hipótese que pode gerar os efeitos. Então, eu tenho uma hipótese, ela é a única hipótese que pode explicar que poderia ser que pode explicar esses efeitos, né? E ela produz esses efeitos. Mas o Padre Jorge diz o seguinte: se esse é o caso, na verdade o Mill defendeu o argumento regressivo dos escolásticos sem saber, né? Ele falou: não vou usar aqui o método escolástico,
Então a gente vai deduzir uma hipótese, mas só essa hipótese pode ser a única que consegue explicar os efeitos. Então você voltou para o raciocínio regressivo dos escolásticos, né? Porque o raciocínio regressivo é do efeito para a causa. Então eu tenho uma coisa, né, que é o efeito, e a natureza dele é devida a certas causas. Então o único motivo de eu poder ter esses efeitos é porque esse efeito tem a sua natureza devida a certas causas. Sem essas causas, ele não teria essa natureza. Então não é possível que outra coisa dê origem a esse efeito. Então isso é o raciocínio regressivo. Então quando o Mill fala, eu vou deduzir a partir de uma hipótese, e essa é a única hipótese que pode provar esses efeitos, então na verdade você voltou para o raciocínio escolástico, na verdade você está falando da causa. Você não está usando esse nome, mas você está falando da causa escolástica. Entende? Então agora o Padre Jorge vai fazer algo bem interessante, que ele vai usar o caso do Newton, né, das descobertas do Newton, para mostrar que na verdade o Newton usou o raciocínio regressivo escolástico e não a dedução hipotética do Mill, como o pessoal diz, né? Então a descoberta da lei do inverso dos quadrados por Newton foi a maior descoberta científica de todos os tempos. Além disso, isso ainda na época do Padre Jorge, né? Eu acho que hoje em dia, não sei, mesmo com a mecânica quântica e a relatividade do Einstein, né? Ainda assim é uma afirmação que pode ser defendida, né? Dessa do Newton, né? Então, além disso, ela se constitui um trabalho de explicação. Porém, muitos lógicos basearam-se em interpretações errôneas dessa descoberta do Newton para defender teorias erradas da explicação. Nosso objetivo é mostrar que Newton usou o raciocínio regressivo como o apresentamos. Então, teve um historiador da ciência famoso do século XIX, que é o Whewell, que ele basicamente descobriu a descoberta de Newton em 5 partes. Então, dessas a gente vai analisar duas, que é a seguinte. O Whewell fala que qualquer uma dessas 5 descobertas já significaria que o cara era um grande cientista, e o Newton fez as 5 sozinho, né? Mas as que a gente vai ver é o seguinte: a força pelo qual os planetas são atraídos pelo Sol é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles e o Sol, né? A famosa regra do inverso dos quadrados, né? E a Terra exerce a mesma força sobre a Lua, e essa força é idêntica à gravidade terrestre. Então, eu tenho o Sol, ele atrai os planetas com uma força inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. E a Terra também faz isso com a Lua, e essa força que ela faz na Lua é a mesma que a gravidade terrestre. Então, vamos para a primeira parte, que é basicamente explicar as leis de Kepler. Então, quando chegou a época do Newton, as leis de Kepler já tinham se tornado bastante conhecidas, né? E a descoberta do Newton é provar as leis de Kepler, provar que as leis de Kepler são consequência da lei do inverso dos quadrados, né? Então, quais que eram as leis de Kepler? Os planetas se movem em órbitas elípticas. Elipse é uma oval, basicamente. O pessoal da matemática vai ficar bravo comigo, mas é uma oval. Se você quiser, pode procurar no não, vai, procura no Google imagem que você acha, né? Mas é tipo uma oval, eu diria isso. Então, e o Sol é um dos centros, ou focos, na verdade, né? Ela tem a elipse, como ela é definida. Se você pensar, a circunferência é definida, você pega um ponto e você pega uma distância, né? E todos os pontos estão à mesma distância desse. A elipse, você escolhe 2 pontos e você pega todos os pontos que a distância do primeiro até acho que fica difícil de explicar, né? Mas você pega 2 pontos e escolhe, por exemplo, o número 10. Então, todos os pontos que tiverem, por exemplo, a distância dele para o primeiro é 7 e a distância para o segundo é 3, esse ponto está dentro, porque a soma das distâncias é 10. Então, a soma das distâncias de um ponto até cada um dos focos, né, é a mesma. Seria basicamente isso. Mas as áreas percorridas pelas linhas ligadas ao Sol, do planeta ao Sol, são proporcionais em tempo de percurso. Então, você pega o planeta, você faz uma linha do planeta até o Sol, né? Você faz no começo, depois num outro momento. Vai formar, não é exatamente um triângulo, mas uma figura que parece mais ou menos um triângulo em geral. Então,
essa área ela é proporcional ao tempo. Então, um percurso que demora o dobro do tempo percorre o dobro dessa área, e assim por diante. E os quadrados do período de revolução são proporcionais ao cubo das distâncias médias até o Sol. Então, quer dizer, quanto mais longe do Sol, maior o tempo que ele demora para dar uma volta, né? Nessa relação de tempo, tempo ao quadrado proporcional à distância ao cubo, né? Fica um pouco difícil de explicar porque matematicamente é um pouquinho complicado, né? Então, o Newton, o que ele faz? Ele deduz a explicação dele das três leis do movimento, que ele justifica por indução. Então, a princípio não é uma dedução hipotética. Você vê que o Newton ele não está considerando a, as famosas três leis, né, como uma hipótese. Ele, na verdade, ele meio que considera que essas três leis, que todo mundo vai concordar com ele. Na verdade, essas três leis para ele, a gente fala três leis de Newton, né? Mas ele está usando elas como se elas fossem de todo mundo, no sentido, né? Porque o raciocínio dele só faz sentido se você aceita essas três leis, né? Então, ele considera que todo mundo já aceitou isso, né? Então, na verdade, é engraçado que não é dele, né? Ele não descobriu elas, ele fala, ó, galera, todo mundo já concordou mais ou menos que essas leis são verdade, então eu vou partir delas, né? Então, e ele justifica elas por indução. Se você não conhece essas três leis, é de que um corpo continua em movimento, a primeira lei. Um corpo continua em movimento, a menos que ele sofra uma força, né? Então, é a lei de inércia, né? O normal é ele continuar com a velocidade que ele já tinha antes. A força só altera o movimento e não, ela não faz, não altera, ela altera o movimento, né? Mas ela não faz com que um corpo, não é necessário que ele tenha velocidade, né? Se ele não tem nenhuma força, ele continua com a velocidade que ele estava indefinidamente. A segunda lei é justamente que a força gera uma aceleração proporcional à massa, né? Força igual a massa vezes a aceleração. E a terceira é da ação e reação, né? Então, ele dá justificativas para isso, né? Eu não sei exatamente os exemplos exatos que ele deu, mas provavelmente a primeira lei era aquela, foi o caso do Galileu, que ia fazendo uma superfície cada vez mais plana, cada vez mais certinha, sem atrito, né? E o objeto continuava cada vez seguindo um caminho mais e mais longe. Também acho que ele fazia isso num hemisfério, né? Como se fosse aquelas pistas de skate que é tipo um U, assim, né? Se você vai deixando ela bem polida, cada vez a bolinha não para, né? Ela demora cada vez mais e mais e mais para parar. Então, supõe-se que se você tivesse uma superfície sem qualquer tipo de atrito, né? O objeto continuaria ali indefinidamente, né? Para a segunda lei, aí essa seria o fato de que para você fazer um objeto entrar em movimento, você tem que empurrar ele, né? E a terceira lei é só você dar um soco na parede, você vai sentir a parede te socando de volta, basicamente, né? Mas baseando-se nessas leis, então ele vai fazer certas deduções, que é o seguinte: todo corpo que se move em uma curva e por um raio ligado a um ponto, descreve através desse ponto áreas proporcionais em tempo de descrição, está sujeito a uma força centrípeta desse ponto. Então, imagina que você fez uma curva, o objeto fez uma curva, isso você sabe, né? Você está vendo isso. Então ele fala, olha, tem que ter, se essa curva descreve, tem uma área igual, tem uma relação entre as áreas e o tempo que ele percorre essa área, então tem que ter uma força centrípeta com relação a esse ponto do qual você descreveu as áreas iguais. Você vê que está muito parecido com a lei do Kepler, né? Que é justamente o que ele quer provar, né? Então, quando os quadrados dos períodos de revolução forem proporcionais aos cubos dos raios, de novo, parece bastante a lei de Kepler, né? A força centrípeta que tende a esse ponto é inversamente proporcional ao quadrado dos raios. Então, agora, basicamente, ele vai transformar isso num silogismo, né? Todo corpo que se move em uma curva e por um raio ligado a um ponto, descreve através desse ponto áreas proporcionais ao tempo de descrição e está sujeito a uma força centrípeta desse ponto. Então, todo corpo, qualquer que seja. Os planetas se movem em uma curva e por um raio ligado ao Sol, descrevem através do Sol áreas proporcionais ao tempo de descrição. Logo, os planetas estão sujeitos a uma força centrípeta do Sol. Então, basicamente, eu sei que fica bem abstrato, mas até onde eu pude entender é o seguinte: quando você pega sobretudo a segunda lei,
aqui a segunda parte é da Lua, né? Então, basicamente, quando você pega a segunda lei de Newton, você tinha, né, força igual a massa vezes aceleração. Isso vetorialmente. Na verdade, essa segunda lei é uma lei que trata da causa da aceleração, né, que é a força, também a massa, né? Mas vamos imaginar um certo material, a aceleração desse objeto é efeito de uma causa que é a força. Porque a partir do momento que eu mudo alguma coisa na força, seja a sua intensidade, sua direção, seu sentido, eu mudo a aceleração. Né? Quando a gente bota aquele vetor força é igual a massa vezes o vetor aceleração, uma força só pode gerar uma aceleração, né? Dado um objeto, né? Que tem uma certa massa, mas vamos fixar o objeto. Uma certa força só pode gerar uma certa aceleração e uma certa aceleração só pode gerar um certo tipo de força, né? Se eu empurrar um objeto para frente, exatamente para minha frente, ele não vai sair para o lado, né? A menos que tenha uma outra força, né? É claro que é uma força resultante, mas tem uma relação de causa e efeito com a da força com a aceleração. Né? Se eu mudo a natureza da força, eu mudo a natureza da aceleração. Quer dizer, a aceleração deve a sua natureza à natureza da força. Então, com essa relação de causa e efeito, na verdade, quando a gente sai da aceleração, né, a gente volta, consegue fazer um raciocínio regressivo para uma força, né, quer dizer, do efeito para a causa. Então, como Newton tinha toda uma relação do tempo que demorava para fazer um trajeto, né, seja porque as áreas são proporcionais ou por causa da relação entre o quadrado do período e o cubo da distância média, ele consegue achar uma aceleração e a partir da aceleração ele faz um raciocínio regressivo de volta para a força, que é a causa. Então, tem um raciocínio regressivo de efeito para a causa, exatamente a maneira dos escolásticos. E como ele toma as leis, as três leis como fatos, ele não está fazendo uma dedução hipotética. A, essas leis dão para ele a aceleração como efeito da causa, né? Então agora a segunda parte é a parte da Lua e da Terra, né? A gente vai ter que mostrar então que a mesma força dos planetas com o Sol é da Lua com a Terra e que essa força é a mesma que a gravidade terrestre. Então, o mesmo processo que fizemos pode ser feito para a Lua e chegamos à conclusão que ela também está sujeita à lei do inverso dos quadrados. Eu acho que é porque a órbita da Lua é meio que circular, né? Então, agora o que a gente vai fazer é mostrar que é a mesma força que a gravitação terrestre, né? Então, a mesma força que faz com que um copo aqui que está na minha mesa, que eu derrube ele, ele caia no chão e quebre, é a mesma força que faz com que a Lua dê volta em torno da Terra, né? Então o Newton usou um negócio chamado, ele chamou de a queda da Lua, né? Até teve um cara que falou, só o Newton conseguiria imaginar a Lua dando volta na Terra como sendo uma Lua que está caindo o tempo todo, né? Peguei uma foto aqui, você vê que a Lua está tipo bem em cima da Terra. Você imaginar que passa um minuto, ela vai estar um pouquinho mais aqui embaixo, né? Então, se a gente pegar a diferença entre a altura nesses dois pontos, o Newton considerou isso como sendo a queda da Lua, para ele tentar mostrar que essa queda é a mesma queda que a gente teria de um objeto aqui na Terra. Então, isso dá para fazer. Basicamente, você usa ali seno, cosseno, você tem que ter o raio, né, da órbita da Lua, né? E o tempo, né, que ela demora para percorrer. E o Newton encontrou essa queda como sendo 16 pés por minuto, tá? Deixa eu só fazer um adendo aqui, pessoal. Não é que a Lua cai 16 pés por minuto, no sentido de que ela tem uma velocidade constante de 16 pés, né? Nem na superfície da Terra as coisas caem com velocidade constante, né? O que o Newton encontrou é que em um minuto ela caiu 16 pés, tá? Não significa que essa velocidade é constante, né? Se você olhar, tipo, uma circunferência, essa velocidade de queda não é constante, né? Tanto que porque depois dos 28 dias mais ou menos que a Lua completa a órbita, né? Quanto que é a queda dela? É zero, né? Porque ela voltou para o mesmo ponto. Então, não é 16 pés por minuto, é 16 pés em um minuto, né? Seria tipo só o final e o inicial ali, a variação do início e do fim de um minuto, certo? Então, o Newton ele considerou a distância
da Lua ao centro da Terra como sendo 60 vezes o raio da Terra. Não me pergunte como ele sabia essas coisas, tá? Mas, então, se a Lua está uma distância, estivesse na superfície da Terra, né, que é um raio de distância do centro, né, essa é a superfície da Terra, a força de atração seria 60 ao quadrado vezes maior. Isso é a lei do inverso dos quadrados, né? Se eu tô, se eu aproximo, se eu diminuo a distância na metade, a força se torna 4 vezes maior. Se eu dobro a distância, a força cai em 4 vezes, né? É justamente esse termo quadrado, né? Mas então, se a luz estivesse bem aqui na superfície da Terra, a força de atração seria 60 ao quadrado vezes maior. Então, a questão é que o Newton encontrou então uma queda por minuto, né, 16 pés em 1 minuto, né, e ele queria passar para segundos. E eu não sei se ele não tinha as equações do movimento na época ou se era mais fácil, mas justamente porque a queda não é constante, né, de 16 pés durante esse 1 minuto, ele teve que usar uma lei do Galileu, né, que basicamente, como o Galileu fazia aqueles experimentos de ver quanto tempo demorava para um objeto cair na superfície, né, ele encontrou aquelas leis dos ímpares consecutivos, tal, e ele descobriu uma maneira de falar assim, se você tem sei lá, o objeto tem um objeto ali, né, e ele demorou 10, sei lá, 10 segundos para cair. Você, de uma certa altura, né? Você quer encontrar o quanto que ele percorreu no primeiro segundo, né? Você está dividindo o tempo em 10 partes, né? E pegando a primeira, então você tem que dividir a distância que ele percorre em 100, que é o quadrado de, de 10, né? Então, quando você quer pegar uma primeira fração do tempo e transformar isso em distância, você pega a distância e divide pelo quadrado do que você dividiu o tempo. Porque aí o Newton vai usar isso para dividir o tempo por 60 e encontrar a queda para transformar em segundo, né? E então ele tem que dividir a distância percorrida por 60 ao quadrado, né? Basicamente isso. Então, basicamente, a força com que a Terra atrai a Lua, né, causa uma queda de 16 pés por minuto. E se ela estivesse na superfície da Terra, essa força seria 60 ao quadrado vezes maior. Essa era o último, o outro slide que a gente falou. Então, a distância percorrida em um intervalo de tempo é linear com relação à aceleração. Isso o Padre Jorge nos explicou, mas basicamente quando eu solto, né, um, um objeto, quando ele está caindo a partir de um ponto em que ele tem velocidade zero, né, esse termo aqui do V0 não existe, né? Então, se a força é x vezes maior, a aceleração é x vezes maior, a distância percorrida é x vezes maior no mesmo tempo. Só para a gente garantir que está fazendo certinho, né? Mas basicamente, a força ficou 60 ao quadrado vezes maior, mas como ele quer dividir, ele achou 16 pés por minuto. Ele quer dividir esse minuto para achar em segundos. Então ele vai também dividir por 60 ao quadrado. Então, basicamente, para ele, né, a queda da Lua na superfície terrestre seria 16 pés em 1 segundo. Se você fizer a conta, dá 4,88 metros. Tá? Basicamente, se você ficou meio perdido, o Newton fez as contas dele lá, calculou quanto que é a queda da Lua, trouxe essa queda da Lua para a superfície terrestre e transformou ela de pés por minuto em pés para segundo, que deu não velocidade, mas é que ela percorre 16 pés no primeiro segundo, que dá basicamente 4,88 metros no primeiro segundo. Então, a Lua ela tem as propriedades de que ela cai 4,88 metros durante um segundo, né, no primeiro segundo da queda dela. Então, se a gente fizer os cálculos, tipo de ensino médio, se a gente assim, se fosse uma pergunta, por exemplo, de um Enem ou de algum vestibular, mesmo de ensino médio, qual a distância percorrida por um objeto durante o primeiro segundo de queda dele na Terra, né? A gente pegaria aqui a equação, a gente cortaria primeiro esse termo V0, porque a velocidade inicial dele é zero, né? Então fica basicamente a distância percorrida é a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. A aceleração da gravidade é 9,8, né? O tempo ao quadrado, o tempo é 1 segundo, né? Então 1 ao quadrado dividido por 2, e a distância percorrida dá 4,9 metros, né? Então, se você soltar um objeto a 4,9 metros de altura do chão, ele demora exatamente 1 segundo para cair.
E a velocidade que a Lua cai no mesmo tempo é 4,88 metros. Então é basicamente a mesma coisa, né? A Lua cai em um segundo a mesma quantidade que um objeto qualquer na Terra cai nesse mesmo um segundo, né? Desculpa, a Lua não cai 4,88 metros em um segundo, né? Isso é o que ela cairia se ela estivesse na superfície da Terra, né? Então, desculpa, isso eu errei. Mas o movimento dela é equivalente a isso se ela estivesse na superfície da Terra, né? Então você vê que na verdade a força que está atraindo a Lua tem as mesmas características de uma força que faz um objeto cair na superfície da Terra, né? Então agora o que a gente vai fazer é o seguinte: o que a gente quer fazer é transformar o fato dos dois movimentos serem parecidos, o da Lua e das coisas caindo na Terra. A gente quer falar, olha, eles não são só parecidos, eles são a mesma coisa. Então o Newton diz o seguinte: podemos supor que os dois movimentos têm a mesma causa, né? Então Newton fala assim. Então ele chama isso de as regras de filosofar. Não se deve admitir mais causas para as coisas naturais do que aquelas que são verdadeiras e suficientes para explicar os fenômenos das coisas. Então aqui é uma citação do Newton. É um ditado dos filósofos que a natureza não faz nada em vão, e empregar mais meios quanto menos bastaria seria agir em vão, pois a natureza é simples e não pródiga em causas desnecessárias, né? Então a natureza não faz nada sem sem motivo, né? Sem precisar. E eu fazer um movimento igual com duas forças diferentes é eu fazer algo sem motivo, né? É meio estranho, né? A regra 2, né? Portanto, efeitos naturais do mesmo tipo devem ser referidos, eu escrevi errado, né? Referidos, não referidas, tanto quanto possíveis às mesmas causas. A citação do Newton, né? Como, por exemplo, a respiração do homem e da besta, a queda de pedras na Europa e na América, a luz nas lareiras e no Sol, a reflexão da luz nas lareiras nos planetas, né? Então, ninguém diria que, por exemplo, uma pedra caindo na Europa e na América é por motivos diferentes, né? Por exemplo, então, mesmo tipo de causa devem ser referidas no máximo, tanto quanto possível, né? Sempre que possível, a, os mesmos efeitos ou as mesmas causas, né? E a terceira regra, aquelas qualidades dos corpos que não podem ser aumentadas nem diminuídas em intensidade e que são encontradas em todos os corpos ao nosso alcance, devem ser entendidas como pertencentes a todo corpo que seja. Então, uma generalização, né? Quer dizer, tudo aquilo que qualquer corpo, né, tem certas características, então isso pertence aos corpos enquanto todo, né? Em filosofia experimental, proposições coletadas por indução a partir dos fenômenos devem ser consideradas como exatamente verdade ou muito próximas da verdade, independente de qualquer hipóteses contrárias, até que ocorram outros fenômenos pelos quais se tornem mais acuradas ou sujeitas a exceções. Então, sobre tudo que está tratando das regras 1 e 2, né, o Newton fazia isso para que a gente não tivesse hipóteses na filosofia natural, que é a ciência, né? Então, o Newton diz que nós não devemos jamais afirmar que um fenômeno procede de uma causa, a menos que ela seja verdadeira, isto é, realmente exista na natureza e é de tal forma a produzir o fenômeno. Então, se eu não entendi a causa, quer dizer, o porquê dessa natureza, eu não vou criar uma hipótese. Ah, eu acho que é assim. Olha, pode ser desse jeito, hein? Ah, mas olha, pode ser desse outro jeito. Não, você encontra a causa dele. Então, nesses casos, podemos fazer a atribuição do fenômeno à causa, porque a natureza não é pródiga em causas desnecessárias. Seria contrário à boa filosofia dizer que há duas causas destinadas a produzir o mesmo efeito. Por isso, a segunda regra decorre da primeira, como no caso do movimento da Lua ao redor da Terra, dos planetas ao redor do Sol e da gravidade terrestre. Então, se uma mesma força, que é essa força proporcional ao inverso do quadrado das distâncias, explica o movimento dos planetas em torno do Sol, o movimento da Lua ao redor da Terra e a gravitação terrestre, né, as coisas caindo aqui na Terra, eu não vou supor três tipos de forças diferentes, porque isso seria meio errado, seria dizer que a natureza é meio burra, né, que a natureza precisa fazer três coisas diferentes para chegar no mesmo efeito, né? Então, mas essas regras fazem sentido, né? O princípio que o Newton usa para basear a sua primeira regra, né, quer dizer, toda essa questão de
usar menos causa, não criar uma causa desnecessária, né? Ele é derivado de Aristóteles, né? Esse De Anima, livro 3, capítulo 9, parágrafo 6. Se eu entendi eu dei uma olhada mais ou menos no que era essa parte, é Aristóteles falando que aquela parte da alma que do homem, faz as mesmas funções que a alma do animal, deve ser basicamente a mesma. Então, respiração todos os animais têm, né? Digestão todos os animais têm. Eu não sei se é exatamente isso, mas se uh, não precisa supor algo diferente para você explicar a mesma função. Então, nessa parte, a alma humana e a alma dos animais é a mesma. Se eu não me engano, os escolásticos falam, né, que existe uma alma vegetal que a gente compartilha até com os vegetais, uma alma animal que o ser humano compartilha com os outros animais e uma alma racional, que essa é puramente humana, né? Mas o resto ele tem em comum com os outros animais. Justamente porque a gente não deve supor uma alma diferente para fazer a mesma coisa que as almas dos animais também fazem, né? Aqui alma é bem no sentido filosófico mesmo, né? E também no São Tomás de Aquino fala, né? Natura non agit aliquid superflui. Né? A natureza não age de maneira supérflua. Então, isso é baseado no fato evidente em todo o mundo de que a finalidade e o propósito governam a ordem natural. Portanto, é inadmissível atribuir à natureza aquilo que é contrário à razão. Sem isso, não podemos usar a semelhança para dizer que o movimento da Lua é causado pela gravidade terrestre. Então, basicamente assim, a gente, tipo, faz sentido para a gente que se, por exemplo, eu puder usar uma mesma ferramenta para fazer para fazer bem o mesmo trabalho, eu não vou comprar, tipo, duas outras ferramentas para fazer aquilo que eu já poderia usar uma ferramenta que eu já tenho, né? Mas isso, no caso da gravitação, seria eu não vou criar outras duas forças para explicar o mesmo movimento que eu já consigo explicar com uma. Mas isso é a nossa cabeça, porque a gente tem inteligência. Então, como que a gente pode dizer isso da natureza? Né? A princípio, o fato dos movimentos serem parecidos não significam que é a mesma força, né? A menos que a natureza tenha uma ordem, uma razão governando ela, né? Então, e aí, então, para você fazer a descoberta de Newton, você precisa provar, você precisa assumir, né, ou conhecer que existe uma razão, uma inteligência governando o universo. Porque aí, da mesma forma como eu não compraria três ferramentas quando eu só precisaria de uma para fazer um certo serviço, né, a natureza também não vai fazer isso, porque também tem uma inteligência na natureza, assim como eu também tenho uma inteligência, né? Poderia-se então perfeitamente atribuir, eu coloquei dois Cs ali, né? Uma outra causa a um mesmo movimento. Tudo que poderíamos dizer é que a gravidade seria capaz de explicá-lo. Sem esse princípio aristotélico, a gravitação universal seria uma mera hipótese. Que, bom, é parecido, mas quem disse que a mesma força que está fazendo os planetas girarem em torno do Sol é a mesma que faz a Lua girar em torno da Terra e é a mesma que faz com que as forças caem na Terra? Bom, o movimento é parecido, mas e daí? Quem disse que é a mesma força, né? Só quando eu tenho, então, uma inteligência que cria as coisas, né, e que ordena as coisas, é que eu posso admitir assumir que é verdadeiramente uma única força que governa todos esses movimentos, né? Uma gravitação universal, né? Todas as massas estão se movendo pela mesma força, né? Ou você assume isso como uma hipótese, mas qual o motivo para você provar isso? Sei lá, eu acho legal, né? Mas se você tem uma razão, né, uma inteligência governando o universo, aí você pode verdadeiramente afirmar isso, né? Afirmar essa gravitação universal. Então vamos um pouquinho para as regras 3 e 4, das regras de filosofar, né? O Padre Jorge pega o Tratado de Ótica do Newton. Eu acho que ele cortou essa primeira parte, porque eu acho que o Newton fala assim, na matemática, né? Assim como na matemática, também na filosofia natural, a investigação das coisas difíceis pelo método da análise deve sempre preceder o método da composição. E o Padre Jorge cortou essa parte, eu acho que é porque ele não gostou do fato de o Newton dizer que a matemática usa o método da análise, mas o Padre Jorge começa a citação assim: essa análise consiste em fazer experimentos e observações e tirar deles conclusões gerais, tirar a partir deles, né, conclusões gerais pela indução. E, admitindo nenhuma objeção contra as conclusões,
mas da forma como elas são tiradas dos experimentos, ou outros casos que são verdadeiros. Então, eu olho experimentalmente, tiro induções e olha, o que eu tirar das induções dos experimentos é verdade. Você não pode inventar uma hipótese que invalida aquilo que eu vi no experimento, né? Aquilo que eu estou vendo que é assim. Pois nenhuma hipótese deve ser considerada na filosofia experimental. É ótimo esse nome, né? Filosofia experimental, porque na época a filosofia natural era a física, né? As ciências, né? E apesar de argumentar a partir de experimentos e observações por indução não ser uma demonstração de conclusões gerais, né? Quer dizer, eu vi algo, né, e induzi. Isso não é uma demonstração, né, ou uma conclusão geral, que a indução sempre pode estar errada, né? Contudo, você induzir a partir de casos específicos, né, ainda é a melhor maneira de argumentar que a natureza das coisas admite e pode ser olhada como sendo a mais forte, né, com mais geral for a indução. Então, quanto mais eu vou conhecendo, a minha indução vai ficando mais geral e mais forte, porque eu tenho mais casos diferentes, né? E se nenhuma exceção ocorre nos fenômenos, a conclusão pode ser pronunciada como sendo geral. Né? Então, eu faço uma indução e conforme o tempo, eu vou vendo que essa indução se mantém, né? Mas, se algum tempo depois alguma exceção for encontrada em experimentos também, ela pode começar a ser pronunciada como uma exceção, né? Então, ele está falando assim, olha, eu sei que a indução, ela é particular e eu estou tirando uma conclusão geral, mas se você quiser ir contra a minha indução, você tem que partir do experimento também. O segredo está aqui, ó. Hipóteses não devem ser consideradas em filosofia experimental. Quer dizer, eu tenho que ver o que o experimento está falando, né? Porque a ideia aqui é que, na verdade, a gente vai ver daqui a pouco, os caras estavam querendo propor hipóteses para explicar tudo materialmente, né? Vamos ver aqui. Por esse meio da análise, podemos prosseguir de compostos para o que ele chama de ingredientes, né? Então, coisas que são várias, né? Eu vou decompondo elas e chegando nos componentes delas, né? E, a partir dos movimentos, para as forças que os produziram. E, em geral, dos efeitos para as causas. Então, é o que a gente falou do raciocínio escolástico, né? Que era regressivo, que era do efeito para a causa, e não o argumento do Mill, que era de uma hipótese para as suas consequências. Então, ele defende aqui, nós raciocinamos os efeitos de volta para as causas, como os escolásticos falavam, e aqui no parágrafo anterior ele falou, as hipóteses, que é o que o Mill defende, né, dedução hipotética, as hipóteses não têm lugar na filosofia experimental. Então, vamos continuar aqui. Então, em geral, nós vamos dos efeitos de volta para as causas, e de casos particulares para os mais gerais, até até o argumento terminar no mais geral, né? Que nem o Padre Jorge falou, que chega uma hora em que você não tem mais, não tem como explicar as leis mais gerais de todas, né? Esse é o método da análise, que nem a gente falou também. E a síntese consiste em assumir as causas descobertas, estabelecê-las como os princípios e, a partir delas, explicar os fenômenos prosseguindo a partir delas e provando eles por explicações. Então, é exatamente o que a gente falou. Tinha um método da análise, né, que era a via invenciones, né, ou via resoluciones, e a composição. Cadê aqui? A partir da o método da síntese ou o método da composição ou que também muitas vezes é a via doctrine, né, que a gente falou. Então, você vê que o Newton está muito a ver, está muito em comum com o método escolástico. Então, agora que o Padre Jorge mostrou que o Newton estava usando o raciocínio, a maneira de fazer ciência do Newton tinha muito mais a ver com o método escolástico do que com o método empirista, moderno, digamos assim. Ele quer fazer mais uma coisa, só para terminar, que é mostrar que também em harmonia com os escolásticos, digamos assim, o Newton ele não queria as hipóteses, né? Ele também vai defender a ideia de uma causa metafísica. Então, na época, estava ocorrendo, tinha muitas pessoas que estavam querendo explicar tudo
a partir da matéria, negar qualquer causa que fosse metafísica, vamos falar espiritual, por assim dizer, vai, sobrenatural, talvez, né? E então eles criavam hipóteses para que explicassem tudo materialmente. Então eles não queriam olhar, tipo, o que que é a causa do fenômeno? Por que que isso é assim? Por que que esse fenômeno tem essa natureza, né? Qual é a causa que deu essa natureza para esse fenômeno? Porque ao invés de, se eles fizessem isso, talvez eles chegariam a causas sobrenaturais ou espirituais, né? Vamos falar sobrenaturais, metafísicas. Eles queriam criar hipótese, porque na hipótese ele podia criar uma hipótese de que tudo era material, de que não tinha Deus, né? Então não tinha causa primeira e era tudo matéria. E o Newton rejeita isso, né? E justamente ele vai querer mostrar a existência dessa, defender, né? Pelo menos se mostrar simpático, a existência de uma causa primeira, né? Então o Padre Jorge pegou aqui o livro de Ótica do Newton de novo, né? Eu até peguei o outro slide também. Ah, aqui, ó. Se você for na antepenúltima linha, você vê escrito Metaphysics. Você vê que hoje em dia não se escreve mais assim, tá? Porque eu peguei o texto original ali. Tem só algumas diferenças de escrita, né? O inglês é basicamente o mesmo. Mas então são perguntas que o Newton está se fazendo a respeito já das consequências da teoria de ótica que ele descreveu no livro. Então ele fez a teoria dele lá no livro bonitinho. Agora ele está respondendo algumas objeções ou algumas perguntas, né? Então essa pergunta 28 é assim: todas as hipóteses, se a sua teoria está certa, todas as hipóteses de que a luz se constitui na pressão ou no movimento através de um fluido, elas não estão erradas? Então o Newton fala sim, se a minha teoria está certa, né? Todas essas hipóteses de que a luz é pressão ou movimento propagado através de um meio são rejeitadas junto, né? Então, basicamente, a ideia é que se quando você está tentando explicar tudo com matéria, você precisa que a luz, ou pelo menos eles tentaram fazer outros cientistas, de que a luz fosse só pressão ou movimento através de um meio, né? Porque eu tenho uma matéria e a luz é alguma forma de movimento dessa matéria, né? E isso seria uma hipótese. E o Newton justamente ele nega isso, né? E ele fala assim: e para rejeitar esse meio, né? Esse meio que seria necessário para a luz atravessar, nós temos a autoridade daquelas dos mais antigos e mais celebrados filósofos da antiga Grécia e Fenícia, que fizeram do vácuo e átomos e a gravidade dos átomos o primeiro princípio de sua filosofia, tacitamente atribuindo a gravidade a alguma outra causa além da matéria mais densa, né? Então, na verdade, eu acho que o padre Jorge não coloca essa citação inteira, mas porque, assim, na verdade, essa teoria, se eu entendi direito, tem a ver com os atomistas, né? Os filósofos atomistas acreditavam que então era o vácuo, os átomos, né? E tinha um Klinamen que fazia os átomos se juntarem, né? Porque a primeira teoria era de que tinha os átomos, né? Eles estavam lá no nada, e eles começaram a se juntar. E alguém falou assim: bom, como que você explica esse movimento? Então eles criaram a ideia de uma inclinação, que eles chamavam, acho que é isso a tradução, inclinação, né? Mas um clinamen que fazia os átomos se juntarem e darem origem às coisas, né? Então o Newton ele concorda com essa visão, não sei se seria de cosmologia que diria, mas essa visão atomista nesse sentido, né? Mas ele tem uma interpretação muito diferente que eu pelo menos nunca tinha ouvido falar, né? Que ele fala assim: olha, esse clinamen, essa ele chama de gravidade dos átomos, né? Eles tacitamente atribuem a gravidade a uma outra causa a não ser a matéria densa. Que eles falam, tem a matéria, tá bom. Como que a matéria se junta? Bom, tem um outro negócio que faz ela se juntar. Então, esse clinamen é uma outra causa além da matéria densa, né? Então ele continua. Os filósofos posteriores baniram a consideração de tal causa da filosofia natural, fingindo hipóteses para explicar todas as coisas mecanicamente e referindo outras causas à metafísica. Porém, né, na verdade, o principal trabalho da filosofia natural é argumentar
dos fenômenos sem fingir hipóteses, né? Então, de novo, o Newton está dizendo que o mil estaria errado, né? E deduzir causas a partir dos efeitos, né? Que é o que os escolásticos falam, até chegarmos à primeiríssima causa, que certamente não é mecânica, né? Esse final é maravilhoso, né? Onde, na verdade, a partir do whereas, né? Eu tô depois no Metaphysics, na antepenúltima linha, onde o principal negócio, né? O principal trabalho da filosofia natural é argumentar dos fenômenos sem fingir causas, logo o meu está errado, e deduzir as causas dos efeitos, logo os escolásticos estão certos, até chegarmos a uma primeira causa que certamente não é mecânica. Então, também uma defesa da metafísica e de que você não pode explicar tudo mecanicamente, né? Então, é bem diferente do que a gente ouve falar em geral do Mill, né? Então vamos para os exercícios do capítulo, já estava quase esquecendo. Então, qual é o objetivo da explicação? Descreva e ilustre suas principais formas. Segundo, o objetivo da ciência é a explicação. Ciência, agora outra frase. Ciência nunca explica, ela apenas reduz eventos complexos a outros mais simples, como quando ela explica o magnetismo, supondo que a unidade última, escrevi errado, a unidade última de toda substância age como um ímã, né? Então considere essas afirmações. Indique cuidadosamente o significado do termo lei como empregado nas ciências naturais. Distingue entre leis empíricas, leis da natureza e leis últimas. Uma lei verdadeiramente universal não é verdadeira, não é uma verdade demonstrável, né? A gente falou um pouquinho disso. 4. Distinga os diferentes processos ah, subservientes à indução e discuta as relações da indução com a descrição, hipótese e explicação. 5. Explica o significado completo do ditado indução é o inverso da dedução. Comente a frase todo conhecimento é baseado, em última análise, na indução e todo raciocínio na dedução. 6. A aplicação secundária do método dedutivo, se acho que talvez esteja errado, mas a aplicação secundária do método dedutivo não é provar fenômenos, mas explicá-los. Enumere os diferentes, não é diferentes, é diferentes tipos de explicação reconhecidos por Mill e mostre como cada um é feito. Essa aqui acho que o Padre Jorge não falou muito disso, mas tudo bem, vai. Comente a frase hipóteses não fingo, que é não admito hipóteses, não finge hipóteses, né, que é a frase do Newton, né? Como usada por Newton, explique a expressão vera causa, né? Basicamente explicar o que é causa, né? Então, muito obrigado, galera. Eu sei que foi um vídeo longo, mas espero que tenham gostado. Até a próxima, valeu.